Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, nesta quinta-feira, 21 de novembro de 2024. Satisfação, o programa Opinião está no ar ao vivo, não é? Como sempre, nossa opinião está aqui, começando nesse instante no seu canal 22. Muito bom. Como vai? Vai bem? Espero que você esteja bem, que hoje choveu, não é? Pelo menos em boa parte de Cuiabá choveu. Eu espero que você se mantenha bem. O programa Opinião está começando nesta quinta, não é? Está a postos conosco aqui, para nossa alegria, a doutora Josirlete Magalhães Criveleto, delegada de polícia, um dos grandes quadros da PJC, aqui de Mato Grosso, e que sempre que a gente convida, ela vem aqui em nome da PJC, em nome do trabalho que ela sempre desenvolveu e muito bem. Nós somos testemunhas disso, porque sempre que ela vem aqui, ela faz sempre um balanção aí de tudo que tem ocorrido, das ações, operações e tudo mais que ela capitania. Lorenberg, é capitania ou capitaneia? É capitania, capitaneia. Ah, eu vou, depois a gente vê direitinho. Capitaneia. É capitaneia, né? Que ela comanda, tá? Troquei, ficou melhor, todo mundo sabe o que é. Então, que ela comanda e é sempre bom trazê-la aqui, porque ela sempre faz esses balanços aí, trazendo muito conteúdo. Não é à toa que ela está à frente aí da Delegacia Especializada do Adolescente, se não mudou ainda, né? Porque já foi de uma delegacia, foi para outra, a última que ela... agora está na DEA e também é presidente de um grupo aí que a gente vai falar sobre ele já aqui, rapaz. Tem muita novidade, a gloriosa Josirlete, tem muita novidade. Inclusive, ontem, que dia que foi ontem? Ontem foi dia 20. Ontem começou aí um período de 21 dias. Vamos conversar sobre isso também, mas eu quero, antes de tudo, cumprimentar aqui meu caríssimo professor Lorenberg Alves. Já sei que você vai falar na última frase, razão maior do nosso trabalho, eu já vou adiantando que você sempre fala isso. Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Tá vendo? Não muda esse disco arranhado nunca aí, rapaz. Mas é verdade, ele fala isso porque é verdade, você é a razão maior do nosso trabalho há 5 anos aqui no programa Opinião. Muito obrigado de verdade, não é? Lorenberg é meu parceiro, meu companheiro, meu amigo, e professor também, que a gente aprende com ele todos os dias aqui no programa Opinião. E, então, a doutora Josirlete está aqui, a gente vai falar muito sobre a questão do adolescente também, do combate à violência doméstica, especialmente mulher, adolescente, que também dá problema, ou não que dá problema, mas sobre a qual recaem muitas questões aí de violência, não é? Então a gente vai conversar também com ela, fique atento. Tem alguma pergunta? 99932-2529. Vai aparecer aí no rodapé, é o WhatsApp do programa, aí ó, do programa Opinião, para você, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida aqui, Josirlete responde. Doutora, bom tê-la aqui. Primeiramente agradecer de verdade, rapaz, porque eu liguei hoje para ela, falei, hoje, não, mas tem um evento. Tudo bem, se a senhora não puder vir. E ela não aguentou dizer não, ela não conseguiu dizer não para a gente aqui. Eu não posso dizer não para vocês. E ela disse sim ao programa Opinião, e quem ganha, evidentemente que a gente fica honrado, mas quem ganha principalmente é quem consome informação, porque daqui saem muitas informações preciosas para o nosso telespectador. Bom tê-lo aqui, boa noite. Obrigada, Paulo, obrigada. E eu já vou explicando. Eu não posso dizer não, minha gente. Boa noite a todos que nos assistem, porque esta pessoa que está aqui, né, dirigindo esse programa, sempre você nos acolheu aqui com muito carinho, né, quando nós precisávamos já, desde, né, dos idos da DDM, da Delegacia da Mulher. Então, todas as vezes nós tivemos esse canal aqui para podermos também estar falando, conversando com a população. Então, você sempre foi muito solícito, né, e eu não posso, nesse momento, né, quando ele fala assim, pode vir ao programa, né, professor, eu tenho que obedecer e vir, né? Então, boa noite, professor. Um prazer estar aqui. Mas a gente
ter, não tem, mas a gente faz pressão, né? Oh, vamos lá, não tem como você cancelar esse jantar com seu marido, com suas amigas. E olha que não era, né, nenhum evento familiar, né? A propósito disso, eu entendo perfeitamente o que você está falando aí, e é bem verdade isso, e eu agradeço demais. Que campanha que é essa dos 21 dias, menino? Porque eu estava lendo aqui algumas coisas a respeito, mas eu queria que a senhora realmente explicasse, na prática, lembrando que também, além de delegada competentíssima, aí, ela também preside o grupo Mulheres do Brasil. Eu acho que o nome do grupo é esse. Cuiabá. Você já me levou para presidente, né? Uma categoria. Cuiabá, Brasil / Cuiabá. Mas essa campanha aí dos 21 dias, como é que ela funciona? Qual que é o alvo dela? Enfim, 21 dias, né? Isso. Na realidade, começou-se como sendo 16 dias de ativismo, né? Mas hoje, no Brasil, nós fazemos uma campanha de 21 dias. São 21 dias porque esse período de campanha nasce com o Dia da Consciência Negra, que já ontem, então nós fizemos a abertura ontem, né, no Dia da Consciência Negra, e vai até o dia 10 de dezembro, né, Dia dos Direitos Humanos. Então são 21 dias, né, que nós, todos os segmentos aí que trabalham com a questão do enfrentamento da violência contra a mulher, e que trabalham nessas instituições, né, nesses segmentos que possuem ali algum tipo de canal, algum tipo de núcleo dentro de empresas. Nesses dias, eles vão estar voltados a essa campanha, né, que é justamente para fomentar, né, a reflexão, para buscar, a gente busca mostrar, né, para a população qual é a lei. Ultimamente nós tivemos aí algumas mudanças, né? A gente está sempre tendo mudanças. O projeto, né, da Buzzetti, na inclusive, lei. Da senadora Buzzetti, não foi? Isso, a gente tem aí o pacote antifeminicídio. E eu vejo de suma importância, Paulo, que os homens leiam essa lei. Porque nós temos aí várias consequências para os homens. Né? Inclusive na questão mesmo daquele agressor, que ele já está na fase de condenação. Então, assim, é necessário, né, que a população de homens, de mulheres, possam entender melhor do que a gente está falando, né, o que a Lei Maria da Penha preconiza, o que são essas mudanças legislativas. Então, é um período que a gente chama a população, né, não só para conscientização, mas para também aprender, para conhecer, refletir sobre o que nós estamos fazendo de errado, né, para que nós tenhamos hoje tantos feminicídios acontecendo em nosso estado, o que nós precisamos mudar, né, em termos de instituição que trabalha com a segurança pública, mas o que nós podemos, de repente, fazer de diferente como sociedade também. Então, esses 21 dias é isso, né, é um período em que todos os segmentos que trabalham com esse tipo de temática, né, se unem em prol de podermos disseminar mais essas questões dentro da sociedade, em escolas, né, as nossas lideranças de bairro. E é um movimento que ele, na realidade, ocorre em vários países, né? Então, não é só no Brasil, né? Ele nasceu em 1991, digamos assim, não vou dizer homenagem, mas simbolicamente por conta de uma situação ocorrida em 1960, lá na República Dominicana, quando um ditador mandou torturar as mulheres, né? Eram 3 irmãs que morreram em decorrência dessa luta que elas tinham por liberdade na República Dominicana. Então, em 1991, fizeram, né, simbolicamente esse ato chamado As Mariposas, e então deu-se aí a continuidade nesses 21 dias de ativismo, né, pelo fim da violência contra a mulher. Deste grupo que está envolvido na campanha, quantas entidades fazem parte mesmo? Aqui no estado, por exemplo, quem que faz além da... Todas as entidades, Paulo, que trabalham, né, por exemplo, desde a segurança pública, nós temos aí a Polícia Militar com a Patrulha, a Delegacia da Mulher, todas as entidades governamentais que trabalham nesse segmento vai fazer uma ação nesses 21 dias de ativismo, né? E como nós fazemos parte de uma rede, então nós, aqui em Cuiabá, nós traçamos o planejamento, né? Tanto
em apoio às instituições que fazem, como também o nosso próprio evento, né? Eu hoje, como líder do Comitê de Combate à Violência contra a Mulher do Grupo Mulheres do Brasil, nós estamos fazendo aqui em Cuiabá, como ação específica, a caminhada, que seria a 7ª caminhada global já, e aqui em Cuiabá ocorre também, em todo o mundo, são mais de 159 países, a caminhada pelo fim da violência contra mulheres e meninas. Então eu vou até anunciar em público que o Programa Opinião quer fazer parte também desse grupo aí. Ótimo! Programa Que Opinião maravilha! aqui, nós estamos já... Começamos, por exemplo, convidando aqui e entrevistando nesta noite aqui a presidente do grupo aqui de Cuiabá, Mulheres do Brasil. Que maravilha! Estamos juntos porque nosso programa, o Programa Opinião, já está há 5 anos, inclusive, muito antes de o grupo existir, com essa bandeira aqui na luta, seja entrevistando, como a doutora Josilete, que já veio na condição também aqui de delegada da mulher, outros delegados vieram, Sim. Patrulha Maria da Penha veio, fora as autoridades direta ou indiretamente ligadas ao combate à violência doméstica. E nós, Programa Opinião, TV Pantanal, Grupo Gazeta, nós estamos envolvidos até a tampa aqui, especialmente este programa aqui, sobre o qual eu tenho aqui a satisfação de apresentar e ter também, dar os pitacos de vez em quando aqui das pautas. E a gente sempre faz esse tipo de abordagem porque nós sabemos que a comunicação / informação, isso é preponderante, isso salva vidas, inclusive. Então, por isso que eu me coloco à disposição, o Programa Opinião, pelo menos à disposição, para que a gente possa reverberar tudo aquilo que venha lá na ponta a impactar para baixo, reduzir de fato isso que é um vexame nacional. O estado de Mato Grosso liderar ranking ou estar entre os primeiros do ranking de violência contra a violência doméstica, especialmente feminicídio. Não dá para engolir. O Lorenberg falou um número ontem que eu espantei aqui, que era 40... 40, até outubro. Olha só que absurdo, 40 feminicídios. Isso é uma covardia, isso é uma aberração, isso é vergonhoso. E a gente vai ficar de calado, por isso que eu não aguento. A gente tem que vir aqui convidar pessoas aqui, como a doutora Josilete, para a gente... Desembargadores já vieram aqui, Maria Helena Povas, doutora Maria Rotides, a gente conversa quase toda semana pelo WhatsApp, eu estou convidando, eu estava achando um jeitinho lá na agenda dela para vir aqui também. Juízes, não é? Magistrados como um todo, já vieram aqui também, defensor público, Ministério Público, todo mundo vem aqui, a gente já convidou todo mundo ligado a essa área aqui, porque eu tenho esperança de que a gente vá fazer um efeito positivo nessa redução aí, fé em Deus. E não adianta os covardes acharem que estão ilesos quando agridem as companheiras, porque não estão, e eu tenho fé de que esse desabafo meu aqui vai atingir seu coração no sentido de não ficar calado. Não tem por que você ficar calado quando tem alguém padecendo. E a quebra do teu silêncio pode significar salvar a vida, o salvamento de uma pessoa. Eu fui incidido uma vez, uns meses atrás, até falei aqui ao vivo outro dia, tinha uma mulher lá, lá no meu condomínio, lá que o marido deu umas bordoadas nela, já fui, procurei todo mundo que eu conhecia para... Resultado, o cara tá, estava no Rio de Janeiro. Então, a gente tem que fazer isso, não é? Porque senão daqui a pouco estaremos como omissos aí e vendo essa covardia cada vez mais se alastrar. Desabafo feito, Lorenberg. Delegada, quando nós falavam no número aqui, a senhora parece que tem um número a mais? Olha, infelizmente, agora, ontem, né, nós tivemos mais um feminicídio, nós já estamos aí com 41 feminicídios agora, né? E teve um caso aqui, eu acho que, se não me engano, eu não sei precisamente dizer para vocês a data, mas ele foi um caso que não foi tratado como feminicídio assim, prontamente, né? Então, esse caso agora já se tem como feminicídio, foi um feminicídio de uma mulher trans, que agora foi somado também como feminicídio. Então, essas
questões assim, muitas vezes numéricas, tende a aumentar até o mês de dezembro no balanço, no fechamento, né, do balanço anual. De repente a gente, né, acaba aumentando um pouquinho esse número. Mas quando a gente fala de 40 feminicídios, né, professor, a gente já é impactante, né, porque é um saldo, né, de mulheres assassinadas, e a maioria delas sem ter medidas protetivas, né, o que também chama atenção para essa necessidade da população entender que uma vez que sofre a violência doméstica, né, é muito melhor a sua decisão de você buscar ajuda, né, e estar sendo conhecida por uma rede que atua e que pode te ajudar, né? Então, são, se não me engano, desse rol todo de 40 mulheres, nós temos aí, acho que 7 mulheres que tinham medidas protetivas apenas. Mas aí, delegada, eu vou apelar, e apelar no bom sentido, sempre, delegada, para o seu conhecimento, para a sua sabedoria, porque, veja, um número de 40, daqui a pouco, tomara que não estejamos ainda nesse caminho, daqui a pouco ultrapassemos a 46 feminicídios, que, se não me falha a memória, é de 2022. Nós não vamos alcançar de 2020, que chegou a 62 feminicídios. Mas aí vem a minha pergunta. De fato, na opinião da senhora, a Lei Maria da Penha tem sido cumprida à risca no estado de Mato Grosso, ou ainda estamos muito longe de cumprir a Lei Maria da Penha? E se estamos muito longe, o que falta para ser cumprido à risca a Lei Maria da Penha? Foi 40. O ano passado foram quantas mesmo? Do 23 foram 46. Quantas? Não, 22 que foi 46, não foi? 22, 46. Passado tinha sido menor nesse período, janeiro, outubro, né? Isso, é menor no período. Mas e aí? Voltando lá na pergunta do professor, o senhor tem razão, professor, né? Porque quando se fala de Lei Maria da Penha está sendo aplicada, está sendo aplicada. Então, a gente tem aí os organismos de segurança pública, Poder Judiciário, Ministério Público, que compõem, né, essa questão da execução da lei. Então, se ela está sendo aplicada, sim. Agora, nós temos dentro da lei alguns dispositivos que não se relacionam apenas à aplicação em relação à punição do agressor. Né? Nós temos ali, dentro da própria Lei Maria da Penha, por exemplo, questão de políticas públicas, questão, por exemplo, de capacitação dos profissionais que atendem essa vítima, né, de violência. Questão, por exemplo, de políticas para o agressor. Então, a Lei Maria da Penha ela reúne, né, vários dispositivos que não são apenas a questão, né, de enfrentamento com a punição do agressor. Esse enfrentamento tem sido, eu digo até que tem sido muito bem feito, muito bem tratado dentro da nossa capital, por exemplo, né, que nós temos aqui uma patrulha, nós temos toda a estrutura, nós temos uma delegacia da mulher, nós temos um plantão de violência doméstica, temos uma patrulha que atende o Poder Judiciário com varas específicas de competência híbrida, né, temos uma defensoria para essa mulher que precisa de uma estrutura, né, que possa estar acompanhando, um Ministério Público atuante. Então, essa estrutura de enfrentamento com a punição do agressor, inclusive, eu vejo que até nos casos de feminicídio, o Poder Judiciário, ele tem sido célere na questão dos julgamentos aqui em Mato Grosso, né? Mas nós temos outros dispositivos ali dentro da lei, né? Que, infelizmente, nós não podemos dizer que estão sendo totalmente aplicados, como esses exemplos que eu já falei aqui. Ok. Olha só, eu vou para um breve intervalo comercial, mas a gente volta já com a doutora Josilete, falando muito mais aqui ainda sobre esses temas todos aqui, sobre a própria campanha dos 21 dias e muito mais aqui no programa Opinião. Um instante só. Eis que estamos de volta, você está assistindo ao programa Opinião, que hoje tem a doutora Josilete com a gente aqui. Já a gente continua o nosso bate-papo. Eu quero dar um pulinho ali no Gazeta Digital. Ó, dá um clique aí, www.gazetadigital.com.br. O Fávaro, rapaz, tá bravo o nosso ministro. Por quê? Olha só,
O Fávaro, o ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, para ser mais exato, que é do PSD, ele classificou como uma, aspas, ação orquestrada a decisão da rede Carrefour de não vender mais carnes produzidas por países do Mercosul na França. A restrição aplicada ao Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai ocorre em meio à onda de protestos de agricultores franceses contra a proposta de acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Bloco da América do Sul. Disse ele: me parece uma ação orquestrada de companhias francesas. Não pode achar que é coincidência. Há 15 dias foi a Danone que fez, e agora o Carrefour, apontando de forma inverídica as condições de produção brasileiras para ferir a soberania brasileira e afetando a nossa produção, que é sustentável, fecha aspas, disse o glorioso Fávaro. O acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul é uma proposta que pretende facilitar o comércio entre os países membros dos dois blocos. Na prática, o acordo prevê a produção de tarifas de importação e exportação entre eles, o que significa que produtos como alimentos, matérias-primas e bens industriais poderiam ser vendidos com mais facilidade e também menores custos. Dá um clique aí, ó, Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. A gente retoma aqui a entrevista desta noite com a delegada Josilete Criveleto. E eu vou pedir para o Lorenberg abrir o bloco de perguntas aqui, por favor, professor. Delegada, mais uma vez vou apelar, e apelar sempre no bom sentido, delegada, para a sua sabedoria. A gente vai sair um pouco fora, a gente pode voltar ainda sobre a questão da violência doméstica, mas a questão do ECA. O ECA, se não me falha a memória, foi em julho de 1990. Portanto, tem um certo tempo de ser implantada, de ser viabilizada. Eu tenho a impressão, e aí a minha impressão é para provocar a reflexão da senhora, eu tenho a impressão que mesmo o ECA, apesar de 1990, ainda não está, de fato, implantada de uma forma geral no país. E Mato Grosso não é a exceção. Na opinião da senhora, o que falta para que possamos, de fato, ter o ECA cumprido à risca no estado de Mato Grosso? E aliado a essa questão, uma dúvida, uma curiosidade. A senhora já pegou alguma situação de que um adolescente tenha cometido uma violência contra o idoso? Uma violência de uma forma geral. Por exemplo, assaltando esse avô dele ou esse pai dele que tem uma certa idade. A senhora já pegou uma situação dessa? Sim. E aí eu tenho a impressão, delegada, que são situações complicadíssimas para a senhora, né? Porque a senhora é delegada do DEA. Tem um adolescente que a senhora precisa defendê-lo. Protegê-lo. E, ao mesmo tempo, ele cometeu uma infração. E aí, como resolver essa situação, delegada? Sim, são questões, vocês veem, né, que não é fácil a nossa função, né? Mas, professor, o senhor, como sempre, né, tem toda a razão. Inclusive, essa não é uma reflexão que só compete a mim, mas uma reflexão, acredito, até para os nossos legisladores, né, em relação a muitos dispositivos que se encontram hoje dentro do Estatuto, né, que realmente estão ali, mas que na prática nós não conseguimos fazer essa execução, essa aplicabilidade, tanto por falta, muitas vezes, de estrutura mesmo, né, que nos compete, quanto muitas vezes porque
pela não existência de política pública em relação àquilo, né? Então, por exemplo, aí vamos dar um exemplo, né? Digamos, em relação às medidas socioeducativas, né? Hoje nós temos lá as medidas socioeducativas, elas tendem a ser desde uma advertência até uma internação. Então, eu vou falar aqui alguma coisa bem prática que nós vivenciamos no nosso dia a dia dentro da delegacia do adolescente. Quando um adolescente, ele rouba, como o senhor, aí já respondendo a pergunta do senhor, vejo ele assaltando idosos? Sim, né? Estávamos com um adolescente assim na semana passada, né? Assaltando 2 idosos. Ele, pego em flagrante, nós temos 5 dias, né, dentro da delegacia do adolescente para que nós tenhamos uma vaga, né, no sistema socioeducativo para que esse adolescente ele prossiga internado. Se o sistema socioeducativo não tiver essa vaga em 5 dias, a delegada tem que entregar esse menor para a família. Então, é a delegada que quer soltar o adolescente, né? É o sistema socioeducativo que não quer receber? Não, né? São falta de vagas no sistema socioeducativo. Então, nós precisamos o quê? Hoje, por exemplo, ampliar o número de vagas, né? Ampliar o número de locais no estado de Mato Grosso que possua, por exemplo, o sistema socioeducativo. Hoje nós só temos em Cáceres, se não me engano, Rondonópolis, né? Nós temos em Sinop, em Cuiabá. Então, a maioria, muitas vezes, desses adolescentes que cometem os atos infracionais e que precisam ficar em regime de internação, eles vêm do interior para Cuiabá. E aí eles lotam o sistema, né? E muitas vezes você tem um adolescente que você, digamos, né, não tem como você deixá-lo em liberdade, mas você não tem vaga para esse adolescente. Isso, esse congestionamento também dentro do sistema socioeducativo é um problema a ser pensado, né? Então, isso é um exemplo que eu tô aqui mostrando, né, para a população, porque muitas vezes a população fala assim, por que a PM foi, né, prendeu esse adolescente, por que ficou lá na delegacia do adolescente 5 dias e foi liberado, né? Então, existe, né, todo um procedimento que tem que ser feito, né? Não é... Se a delegacia mantiver o adolescente ali detido por mais de 5 dias, a delegada ou o delegado pode responder por isso? Com certeza, né? Estava ali agora, antes de vir para cá, justamente resolvendo um problema de um adolescente, né, que ele está conosco ali desde, né, há 5 dias, hoje, né, completando 5 dias, esperamos até o último momento, não tivemos, né, aí a existência da vaga no sistema socioeducativo e agora nós estamos fazendo a liberação do adolescente. Ou seja, o juiz, o promotor faz a parte, né, defere a internação, o promotor faz a parte de representar, inclusive, mas nós não temos ali condições porque não há vagas no sistema. O governo do estado tem dado uma resposta significativa, importante e positiva quanto às vagas nas penitenciárias normais, não é? O normal que eu falo assim, que não sejam para o adolescente, para o sistema socioeducativo, o sistema para menores. Nesse aspecto hoje, como é que está hoje em termos de superlotação? Está superlotado de fato? A senhora falou de alguns municípios do interior, mais Cuiabá. Como é que está hoje a capacidade para prender, para, enfim, para manter esse adolescente, né? Porque a sociedade, ela entende como a constrição de liberdade do adolescente como alguma medida, né, que seria adequada, né? Uhum. Digamos assim, numa espécie de um roubo, né? Um delito que traga aí uma violência, né, contra a vítima. Então, nós também entendemos dessa forma, mas como a gente fala, né? Hoje, em Mato Grosso, nós entendemos que ainda existem em poucas regiões, né, o sistema. Eu não posso garantir, Paulo, que toda
por exemplo, Sinop, Cáceres, todas essas espécies aí que nós temos no interior estão superlotadas. Eu não acompanho. O que eu posso dizer para vocês é que nós aqui em Cuiabá já temos essa dificuldade, né? Porque nós já temos a população que vem do interior, que não tem um sistema socioeducativo na sua região e migram para Cuiabá. Então, nós atendemos a demanda, eu digo nós, o sistema socioeducativo, atende a demanda tanto da capital quanto do interior, né? E realmente acaba acontecendo a superlotação. O Lorenberg fez uma pergunta muito boa, eu fiquei, assim, instigado com ela. Lorenberg, só mais um pedacinho, Lorenberg, que eu vou esticar aqui com ela sobre isso que você perguntou. É frequente a senhora devolver, a senhora que eu falo, a delegacia, o DEA, devolver o menor à família por falta de vaga? Já teve sequência, você falou de um caso aqui, mas já aconteceu assim, hoje um, daqui a pouco outro, e porque não é fácil encontrar essa vaga lá porque está superlotado? Não dessa forma como você está falando, agora, depois outro, né? Não, porque às vezes, não fala literalmente assim, mas hoje já citou um caso, né? Sim. Semana que vem tem outro, e aí, não é? Mas aí, Paulo, eu não atribuo também o problema ao sistema, né? Porque é um número X de vagas que possui o sistema e nós precisamos, eu digo, o próprio sistema socioeducativo, ele tem que trabalhar de acordo com o SINASE, né? Então, tem toda uma estrutura dentro do socioeducativo para ser cumprida. Então, não se pode, de repente, o próprio sistema falar, eu vou receber esse aqui porque para esse aqui eu tenho vaga ou não. Então, é todo, né, um processo mesmo. Agora, sim, regularmente nós temos como eu digo para você, o problema da superlotação. O problema está no cometimento do delito. Então, hoje, a sociedade tem que entender que nós temos aí a incidência, né, grande de adolescentes cometendo atos infracionais e cada vez atos que são com maior crueldade, né? Porque quando a gente vê aí o adolescente cometendo um delito, né, que não foi ali observado uma violência, uma grave ameaça, você ainda pode pensar numa medida socioeducativa que não seja internação, né? Nós temos aí até o regime de semi-liberdade. Mas quando você começa a pensar, aquele adolescente ele já está na 10ª infração, né? Então, aí, como é que você vai fazer para você, esse adolescente refletir um pouco mais? Então, o regime seria, no caso, da internação, né? E aí, nesse caso, eu penso, a gente precisa pensar como resolver o problema das infrações cometidas pelos adolescentes, que cada dia, né, aumenta o grau de crueldade com que eles praticam. Entendi. Mas eu vou pegar carona exatamente nessa última frase da senhora. Provavelmente o nosso amigo telespectador deve estar fazendo a mesma pergunta que eu farei agora para a senhora. Veja, a senhora disse que a cada dia aumenta o número de adolescente infrator. Se aumenta o número de adolescente infrator, o Estado, quando eu falo o Estado, de uma forma geral, o Estado não vem pecando com a sua obrigação primeira, provocando, de fato. Qual é a obrigação primeira? De trazer políticas públicas para que esse adolescente ou essa criança não venha a cometer crimes. É isso mesmo, delegado? O meu raciocínio está correto ou não está correto? Falta políticas públicas, de fato, para que nós tenhamos um número de infrações por parte do adolescente cada vez menor, a ajuda, inclusive, para a própria família. É isso mesmo ou não? Então, professor, nós costumamos sempre ter aquele raciocínio de segurança pública, né? Então, quando se fala, olha, está acontecendo alguma coisa com os nossos adolescentes, a polícia precisa agir, nós precisamos ter, né, leis, eu acho que nós precisamos começar a abrir um pouco esse leque aí na reflexão, propriamente dito, a começar pelo nosso papel como pais, né, dessas crianças. Então, é lógico que existe a possibilidade de que nós tenhamos políticas públicas que, com certeza, né, venham a ser preventivas nesse sentido. E, inclusive, nós, segurança pública, eu digo, fazemos essas campanhas preventivas. Nós, como DEA, por exemplo, na qualidade lá de Delegacia do Adolescente, saímos
nessas escolas e sempre nos colocamos à disposição justamente para ensinar, né? Mas eu penso, né, que o que acontece? A sociedade tem que começar também a refletir sobre qual é o papel, né, do pai e da mãe. Então, dentro de casa, a partir do momento que essa criança vai para a escola, ela vai ter um outro filtro ali, né, de princípios, de valores. Mas e quando ela está dentro de casa, ela já tem que ser ensinada com princípios e valores. Então, não é somente a segurança pública, né? Eu acredito que é a união de todos, que é o que acontece com a violência doméstica. É quando a gente sempre bate na mesma tecla. Olha, não é simplesmente punir o agressor. Nós precisamos ensinar, desde a tenridade, aos homens a respeitar as mulheres, o menino a respeitar a menina. A mesma coisa acontece com os adolescentes em conflito com a lei que hoje nós temos aqui. Nós percebemos que esses adolescentes, a maioria deles, eles vêm de uma família que não tem uma estrutura, né? Não tem uma estrutura de ensino, de ensinamento, princípios, valores, né? O que é certo, o que é errado, isso daqui está errado, você encontrou, não pega, não é seu, né? Coisas básicas, né? Sobre o que é um furto, o que é uma apropriação. E isso daí, eu não acredito que seja papel apenas do Estado, né? É papel meu e seu, nosso, enquanto sociedade, enquanto pai, enquanto mãe. Ok, muito bem. Adorei o que o senhor falou aí, porque eu comungo disso já há muito... Aliás, ontem teve um vereador aqui que falou exatamente isso, eu parabenizei um dos novos vereadores aí, porque a educação tem que estar inserida nisso tudo aí. Já falo isso aqui, ó, desde quando começou o programa, tem que levar a discussão para as escolas também, lá no pequenino, lá, palestra, Maria da Penha, vai uma delegada lá, vai um promotor, um defensor público da área, ilustrar, fazer isso, povoar a cabeça do pequenino, que vai para casa depois e vai ver, vai monitorar, quase que inconscientemente, ver a mãe lá sendo muito subserviente, o pai sendo muito agressivo, o menino já vai saber que a doutora Josilete esteve aqui. Sim. Ela falou, esteve lá na escola, falou umas coisas lá, a mulher da delegacia falou isso, da patrulha. Isso sim é fazer com que o que é absorvido na escola possa ir lá para o seio familiar e de repente fazer. Eu acredito nisso, que vai fazer efeito, porque ele leva, eu já fui estudante né, do ensino fundamental, médio, e isso faz efeito. Então eu acho que, já vou para o intervalo, calma, eu acho que devia ter um movimento nesse sentido de que a escola, seja municipal, estadual, seja inserida nesse contexto aí. Um movimento que nem essa campanha que está tendo aí, um movimento onde todo mundo junto, que possa ter o que dizer, não é? Como o caso Patrulha, a delegada da DEA, a delegada da Delegacia da Mulher, mais um defensor, enfim, vamos levar lá para ilustrar. E isso faz com que o efeito daqui a pouco, cedo ou tarde, e acho que mais cedo do que tarde, o efeito positivo vai aparecer. Daqui a pouquinho a gente fala com ela sobre violência de gênero, a propósito de escola, as meninas, enfim, muito mais com a gloriosa Josilete Creveleto. A gente volta no instante só. Eis que estamos de volta aqui com o programa Opinião. A Valquíria, deixa eu colocar aqui, não estou enxergando mais ninguém aqui. A Valquíria mandou aqui no grupo aqui, que gostou do meu desabafo. Eu não sei qual deles, que eu fiz dois. Fiz um no começo e um agora sobre o negócio da escola. Mas obrigado, viu? Quando eu estava falando lá, né, da questão do... Eu até coloquei o programa Opinião como parceiro, e é parceiro já, porque a gente realmente acredita que a gente pode somar junto nessa força aí para combater esse crime horrível. Todo crime é horrível, né? Mas essa covardia que acontece aqui, de 41 mortes já, 41 feminicídios. A doutora acabou de atualizar, deu um F5 aqui, 45. E agora infelizmente, né? Infelizmente. E a gente vai ficar calado, parado? E você, vai ficar calado aí?
Por isso que eu coloquei a escola, porque se você leva o pequenino lá, ele vai ficar monitorando isso aí. E tende a ser um namorado decente, respeitando o cavalheiro, respeitando a sua namorada. Ela tende a ser uma namorada consciente dos seus direitos e deveres. Então, acho que a educação, ela molda tudo aí, e é por aí também que se faz a mudança, na revolução. Tem que ser uma revolução, né? Porque esse negócio só de ficar falando também não vai adiantar nada. Tem que... Eu queria... eu estava falando para a Valquíria aqui, mandou aqui, inclusive, esses parabéns aqui, e também cumprimentar aqui o Donizete, está acompanhando também um programa lá no bairro São Sebastião, e tem também o Onísio, que acompanha a gente aqui no bairro Santa Isabel, aqui em Cuiabá. Doutora, deixa eu só perguntar para a senhora sobre essa questão da violência de gênero, a questão das escolas, porque eu fico assim pensando, porque hoje em dia a gente reporta muito, né, enquanto jornalistas, muitas ocorrências no seio da escola, ou que nascem lá, se originam lá no seio escolar, ou numa saída, ou ali dentro mesmo, com os grupelhos. Mas a gente acompanha também que isso acontece, às vezes, dentro da própria residência. Eu queria que você fizesse com uma experiência, com um lugar de fala, inclusive, que lida com isso todos os dias, como que a senhora observa isso e como que a gente pode vencer também isso, ou difundir na cabeça das pessoas uma consciência mais ativa, no sentido de cada um fazer a sua parte. Então, Paulo, é muito bom você até lembrar dessa questão, assim, o papel, né, de todos nós que somos pais, né, pai, mãe. Muitas vezes a gente tem percebido, quando nós fazemos essas visitas nas escolas, levando palestras e levando o que a gente chama, o nosso projeto da DEA, chama-se Rodízio de Saberes, né, em que nós falamos sobre vários assuntos. E nós percebemos que, muitas vezes, esse adolescente, ele não está tendo limite dentro da própria casa. Então, assim, é muito difícil, papai, mamãe aí, né, que estão aí nos assistindo, muitas vezes nós não gostamos que ninguém venha a falar mal do nosso filho, nós não gostamos que alguém chame a atenção, né, que alguém dê um sermão, nós vamos dizer assim, não, pode deixar que eu falo, né, pode deixar que eu educo. Mas, de repente, se você realmente não deu aquele limite, se você realmente não ensinou, eu costumo dizer, a vida ensina, né? Então, o que a gente tem hoje? A gente tem dentro das escolas hoje todos os tipos de atos infracionais, que são os delitos, sendo praticados. Desde meninas que agridem outras meninas e puxam essas meninas no chão, né, da escola, até meninos, né, que estão namorando com meninas com menos de 14 anos, cometendo aí violência sexual, colocando fotos dessa menina, com montagem de fotos nudes na internet. Então, nós temos aí vários delitos ocorrendo dentro das escolas. Mas a escola é responsável? Será, pessoal, que é só a escola que é responsável? Será que é só a diretora da escola? A professora que está dentro da sala de aula que é responsável por aquela situação, né, do aluno que pegou a foto da minha filha e divulgou na internet? Será que é só a direção da escola que é responsável? O que será que eu estou ensinando para o meu filho? O que eu estou ensinando para minha filha? Né? Então, nós precisamos também, né, de repente, refletir. Como que eu posso? Então, assim, procura saber o que está se passando, quais são as tecnologias que hoje nós temos. Hoje em dia, nós entregamos um celular, Paulo, na mão dos nossos filhos adolescentes, eles sabem muito mais, né, sobre acompanhamento de rede social, como fazer, como de repente criar um perfil fake, como rastrear pessoas, né, como invadir contas de outras pessoas do que nós. Então, eu estou dando ali uma arma na mão do meu filho, né? Ali dentro desse celular, dentro de um celular, ele pode tanto, de repente, ter ali conhecimento, coisas boas, como pode, de repente, se tornar,
né? Infelizmente, um marginal. Então, nós como pais temos que pensar que é nossa essa responsabilidade, né, de educação. Antes dele chegar, antes de nós, de repente, chegarmos, né, invadir a escola depois, gritando com o professor, com a diretora, dizendo, olha, mas a culpa é da escola, porque não acompanhou, porque não fez isso, aquilo, eu chamo, né, a atenção da sociedade para que nós possamos refletir como é que eu estou, né, como pai, dentro da minha casa, né? Eu estou acompanhando meu filho? Eu sei o que exatamente ele está fazendo? Né? Quando eu estou trabalhando, o que será que o meu filho está fazendo, né, na frente desse celular? Eu, como mãe, eu sei quem são os amigos, as amigas dos meus filhos. Eu sei para onde que o meu filho está indo quando ele pede, eu vou ali na praça. Eu sei o que o meu filho está consumindo quando ele pede para ir para uma festa e volta meia-noite para casa embriagado. Será que eu sei o que é um cigarro eletrônico? Será que eu sei que o cigarro eletrônico faz muito mais mal à saúde, inclusive, do que um cigarro normal? Né? Então, esse tipo de situação é nossa. Volto a frisar, é pai e mãe. Perfeito. Perfeito. Professor Lorenberg. Delegada, tem um projeto de lei, eu ainda não sei se já foi transformado em lei, mas um projeto de lei que proíbe os celulares dentro da escola. A senhora acabou de falar agora há pouco que o aluno, o adolescente, fica tirando fotos das meninas e colocando nas redes sociais, e isso é uma agressão de certa forma. Essa proibição dos celulares nas escolas pode não contribuir para a diminuição dessa violência na escola, ou a senhora não acredita nisso? Só uma observação, o projeto, ele restringe dentro da sala de aula, né? Na escola, no intervalo, essas coisas assim, está liberado. E essas filmagens, tipo as durante de o período da sexo, aula, essas né? coisas, é durante o período da... Mas ocorre também dentro da sala de sala aula. de aula também acontece, não está certo. Eu estou só dando essa explicação porque eu gostaria que fosse no colégio, na escola toda, né? Porque na hora do intervalo, aí que o vulco acontece. Mas aí é o seguinte, professor, nós temos no ECA, né, um dispositivo em relação à montagem de fotos. Então, essa questão, por exemplo, sim, vai ajudar? Ajuda até inclusive na própria atenção que os alunos hoje não dá mais dentro da sala de aula ao professor que está ali, né? Mas, em relação à questão dos delitos que são praticados, acredito que esse adolescente que tem a intenção de praticar, o que ele faz? Ele procura foto nas redes sociais da vítima, então ele utiliza, por exemplo, o rosto da vítima e pega um outro corpo, né, um nudes de um outro corpo e monta no rosto da vítima. Aí ele coloca, né, em rede social. Então, assim, a questão do adolescente não estar utilizando ali naquele momento não faz com que ele, mais tarde, né, venha, infelizmente, incorrer nesses outros delitos, né? Que, inclusive, de expor o próprio corpo nu, passar em vídeo, mandar como importunação sexual para aquela vítima. Então, assim, são vários tipos de delitos sexuais que hoje nós temos, todos os delitos. Pessoal, às vezes a sociedade entende que, olha, os delitos que são praticados pelos adultos não estão sendo praticados por adolescentes, é diferente? Não. Os adolescentes estão praticando todo o Código Penal, em termos de delitos. Nós, na DEA, recebemos ali ocorrência, né, de todo tipo de violência sexual. Só muda que um é crime e outro é infração. Exatamente. É chamado, no caso do né? adolescente, a denominação, de ato infracional. Né? Mas, no caso do adulto, crime. Mas, infelizmente, né, todos os atos que nós vemos sendo praticados com adulto, hoje os adolescentes, e cada vez com menor idade, praticam em relação a outros adolescentes ou crianças, como no caso da exploração sexual, abuso sexual. Entendi, está explicado. Doutora, eu estou caminhando para o final do programa aqui, eu não quero encerrar o programa sem perguntar para a senhora o que vai acontecer dia 1º de dezembro.
Porque Ótimo. tem uma programação, tem uma caminhada lá, Lorenberg que já vai, eu já fiquei empolgado que vai cair num domingo, nós vamos lá também, porque a causa é mais do que justa. Fala um pouco sobre isso aí, É mais do que justa 2 minutos e meio. mesmo. Inclusive, eu quero aproveitar, Paulo, para convidar todo o programa, não só o programa Opinião, né, e a TV Gazeta, mas para estar lá conosco, acompanhando o evento, né? E você que está nos assistindo em casa, para poder estar conosco. O nosso slogan é: dê o seu passo nessa luta, né? É uma luta o quê? De todos e todas nós, pelo fim da violência contra mulheres e meninas. E a violência de gênero. E quando nós dizemos violência de gênero, a violência doméstica, a violência sexual, né? Todos os tipos de violência contra mulheres e meninas. E, logicamente, o mais simbólico é essa luta que hoje que nós fazemos no nosso estado contra o feminicídio. Porque é uma vergonha, né? O estado de Mato Grosso está, né, com esse índice que nós somos conhecidos, né, no Brasil pelo estado que mais mata mulheres. Então, o grupo Mulheres do Brasil, do Núcleo Cuiabá, né, eu aqui como representante, líder do Comitê de Combate do Grupo Mulheres do Brasil, faço esse convite para toda a população estar conosco. Você pode ir levando toda a sua família. Nós conclamamos, Paulo, para homens, mulheres, crianças, idosos, adultos estarem conosco lá. A partir de 7 da manhã, na Praça Santos Dumont, no domingo, dia 1º de dezembro, nessa caminhada pelo fim da violência contra mulheres e meninas. Muito obrigada pelo espaço, viu, Paulo? E nós vamos esperar vocês lá, tá bom, professor? Lorenberg vai, Gersim vai, Paulo Coelho também vai. Isso Vai mesmo. cair no domingo, às 7 horas da manhã, Com lá na toda a Santos família. Dumont. Vamos estar lá fazendo parte dessa corrente aí, que a gente acredita muito nisso. E ela é líder desse grupo aí, viu? Ela não é presidente. Líder do Comitê de Combate, líder tá bom? do Comitê de Combate. Ela não é ainda não é presidente. Né? Não tem presidente no grupo. Viu? Não é. Obrigado, viu, gloriosa Josilete Crivelato, pelo respeito que tem para com esse programa, pela deferência também. Esse espaço continua a posto para bem informar. Eu que agradeço muito mesmo, viu, Paulo? Agradeço, professor, que vocês sempre têm... Olha, eu sou aqui acolhida com maior carinho. Eu só tenho que agradecer. Muito obrigada mesmo pelo convite. A gente te agradece de coração, é uma honra tê-la aqui pelo show de informação. Informação move o mundo. E esse aqui é apenas um canal, uma ferramenta para que essa informação chegue até você. Professor? Até amanhã. Amanhã é sexta, né? Estaremos aqui ao vivo, mas ele está me falando que eu tenho mais 1 minuto e meio aqui. Tem hora que ele fala, Paulo, tem que acabar agora, tem que acabar agora. Agora ele fala que eu tenho mais 1 minuto e meio para dizer. Mas então vamos falar o seguinte, se você tem alguma denúncia para fazer de combate à violência doméstica, tem o 180... Isso, o 197 também. 197. Que você cai, exatamente no 197, já cai na Polícia Civil. 197, marca isso aí. E nós temos também o próprio endereço virtual pjc.mt.gov.br. www.pjc.mt.gov.br. Você entra lá na delegacia virtual, tem lá denúncia, pode fazer a sua denúncia e é encaminhado para a delegacia da área para poder fazer. Viu? A gente ia terminar o programa sem passar essa informação preciosa para você. Além do endereço virtual, tem o telefone que você conhece, o 190, não lembra de nenhum, vai lembrar do 190, esse é de fácil, né? E tem os 197, tem o 180, e tem o endereço virtual, tem o programa Opinião também, manda aqui que a gente vai reverberar também aqui para que as coisas as providências sejam tomadas. Agora sim, vamos encerrar o programa, não é? E esse espaço vai continuar sempre falando dessa causa aí, porque a gente acredita que a gente vai... mas vai, não é possível que vai ficar nessa bomba de 40, 50, 46 homicídios, feminicídio. Não, vamos acabar com esse negócio. E nós estamos juntos, viu? Até amanhã, às 7h30 da noite, aqui na TV Pantanal, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, ao vivo. Até lá, fica bem, fica com Deus também.